Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos hoje na nossa meditação do livro do profeta Daniel, no capítulo 2, que diz o seguinte: o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz o seguinte: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Amém? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus, Vamos repetir esse primeiro versículo aqui, porque ficou meio confuso. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho e a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, Senhor, ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios,
e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O seu sonho e as suas visões da sua cabeça na sua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração.
Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, glória a Deus, Jesus, ao que vi do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vamos ler de novo esse versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Da maneira como viste que todo o monte foi cortada uma pedra,
da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém, irmãos? Irmãos, é coisa tremenda, é coisa realmente maravilhosa, né? Essa mensagem de Daniel, esse capítulo 2 de Daniel, né? Do qual Daniel começou aqui exatamente nesse sonho, nessa revelação, né? Revelando o sonho que teve o grande rei ali, né, da terra naquela época, né? Até aquela época, Nabucodonosor era o todo-poderoso da terra, né? Tinha muitos reis, os irmãos podem prestar atenção, podem observar que aqui nessa mensagem mostra que tinha reis em todos os países, né? Mas o rei de Babilônia, né, que era Nabucodonosor, era o grande rei. Ele era a cabeça de ouro, né, da qual o Senhor tinha dado a ele, né, todo esse poder sobre todos os outros reinos, né? Todos os outros reis e reinos, todos eles se curvavam ao rei Nabucodonosor, porque ele era realmente grande, né? O Daniel pôde revelar o sonho, né, que ninguém mais pôde revelar. Os magos, os astrólogos, os caldeus, né? E Daniel, né, evidentemente, foi levado, né, foi juntado junto com os sábios para ser mortos, né, porque Daniel fazia parte dos sábios que vieram ali do povo dos judeus, né, que veio ali do povo de Judá, dos cativos que foi levado para a Babilônia. E como o rei tinha mandado buscar 20 jovens vigorosos, sábios e entendidos em letras para poder ir para trabalhar para o serviço do palácio, né? Então o rei mandou tratar desse povo durante 3 anos, né? Após 3 anos do tempo cumprido, comendo os manjares do rei, para poder ver como é que eles reagiam, né? E aí era para ser levado na presença dele. E Daniel, por ter sido separado, né, junto com seus 3 amigos irmãos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, não quiseram participar do manjar do rei para não se contaminar através do manjar do rei, né? E Deus foi cada vez mais e mais acrescentando a Daniel, né? Junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel era o cabeça dos 4, né? Todo tipo de conhecimento, sabedoria e entendimento, né? Nesta revelação extraordinária, né? E aqui vamos meditar um pouquinho aqui nas referências dessa mensagem. Nós não vamos dar conta de fechar hoje, mas nós vamos desfrutar o máximo que pudermos aqui, porque é muito rico essa mensagem e nós precisamos aproveitar tudo isso também para o nosso conhecimento, sabedoria e entendimento que vem para cada um de nós, né? Que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do seu divino Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 2, versículo 1, está escrito o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor,
teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Né? E o rei ficou grandemente perturbado quanto aos seus sonhos e julgou por certo que os deuses queriam comunicar-lhe alguma coisa. Portanto, convocou os adivinhos para lhe revelarem o sonho e o respectivo significado. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 2, versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Né? Até o adversário anterior, até o versículo anterior, o livro de Daniel está escrito em hebraico. A partir do versículo 2, muda para siriaco, isto é, o aramaico, que era o idioma das transações comerciais e da diplomacia naquele tempo. O uso do aramaico em Daniel vai até ao final do capítulo 7. Os capítulos 8 e 12 retornaram ao hebraico, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, o hebraico, irmãos, é a língua dos hebreus, né? É a língua dos judeus, né? Que falavam, o povo hebreu, né? A língua hebraica. E Daniel era hebreu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O capítulo 2, versículo 5, está escrito o seguinte: respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Responderam segunda vez e disse: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós queres ganhar tempo. Portanto, tempo, porque vedes que o que te sonhei me tem escapado, né? Por consequência, se me não fizerdes saber o sonho, uma só é a sentença, será a vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Os irmãos vejam que a afirmação dos magos, né, dos astrólogos, né, dos caldeus, a afirmação deles era correta, era perfeita, né? Porque somente o Deus do céu todo-poderoso, né, o Criador dos céus e da terra e do mar, né, o Senhor Jeová dos exércitos, né, o Eu Sou, o Deus de Israel, meu Deus, somente Ele conhece o segredo dos nossos corações. Somente Ele sabe a resposta antes da pergunta. Somente Ele, mais ninguém, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Mas ali no reino do rei, né, Nabucodonosor, tinha um jovem hebreu, né,
que além de estudado, né, de sábio, porque tinha conhecimento e sabedoria que vem dos homens, mas tinha principalmente a que vem de Deus, né? Ali estava o jovem profeta Daniel, né? Do qual era um dos sábios, do qual seria morto junto com os caldeus, com os astrólogos e os adivinhos, porque ele era doutor, né? Ele era doutor, Daniel era formado, né? Então o rei falou: se não tem ninguém aqui, nenhum doutor aqui no reino, que pode me declarar o meu sonho, o que esse povo está fazendo aqui? Vou eliminar esse povo tudo aqui, porque esse povo aqui não presta para nada. É só embromação, embromeixo e mais nada, né? Só que o Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que conhece todas as coisas, né? Ele queria mostrar para o rei Nabucodonosor que ele era rei, um rei forte e poderoso, né? Ele era rei de reis, não rei dos reis, ele era rei de reis, né? Mas quem dava todo esse poder para ele, né? Era o Todo-Poderoso, né? Esse poder não vinha dele próprio, né? Ele não precisava se ensoberbecer achando que ele era tão poderoso, porque tinha alguém que estava dando esse poder para ele, né? E alguém submisso a ele no reino revelaria, né, todo o segredo, né, ali do coração dele neste sonho, dos intentos que ele teve nesse sonho, né? E o Senhor fez exatamente com que chegasse aos ouvidos de Daniel, né? E Daniel, com a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus por nosso Senhor, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, né? Teve ali exatamente a interação necessária para poder se livrar da morte, livrar todo aquele povo que seria morto, uma multidão de pessoas, né? Injustamente, né? Mostrando o tamanho do nosso Deus, o tamanho do Deus de Daniel, né? Que é o meu Deus também, eu creio, espero que também seja o seu, é o nosso Deus, né? Então o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos, né? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, né? O Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, né? Eram os irmãos, né? Era companheiro de Daniel, né? Que estava ali juntamente com ele, né? Que era companheiros de jornadas, né? Aqueles companheiros jovens, fiéis e tementes a Deus, né? Que era junto com Daniel ali. Numa igreja acontece muito isso. Uma igreja tem uma multidão de pessoas, mas companheiros de jornadas, tem sempre os grupos ali que são companheiros de jornada. Oração ao monte, topa tudo que é para fazer na obra de Deus, está sempre pronto para fazer os congressos, ali os cultos, nas praças públicas. Então Daniel tinha esses três companheiros juntamente com ele, né? E Daniel entrou e pediu ao rei, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E Daniel pediu ao rei, né? Daniel e seus 3 amigos, sendo recém-formados, não foram chamados perante o rei, juntamente com os outros sábios, mas o decreto da matança também os incluía. Daniel foi ter com o rei, pediu tempo para interpretar o sonho, tempo para orar e para receber o auxílio divino. Daí os 4 jovens buscaram ao Senhor em intensa oração e aguardaram a sua revelação. Oh, glória! Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 23, né? Daniel, glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel
louvou o Deus do céu. O primeiro pensamento de Daniel após o Senhor revelar o seu sonho e a sua interpretação foi louvar ao Senhor por sua bondade e poder. Expressões espontâneas de louvor a Deus são típicas daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando continuidade no desfecho dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?